Bem-vindos a mais um Eco Bagagens. Hoje nós vamos falar de educação sustentável e vamos mostrar para vocês algumas iniciativas, linhas de pensamento e profissões das mais diferentes orientadas a uma educação ainda mais sustentável. E o mês de junho é um mês com cheiro de pipoca no ar. Afinal, estamos falando de festas juninas, a segunda comemoração mais popular do Brasil, perdendo somente para o Carnaval. Algumas brincadeiras também entram nesse clima de diversão. A cadeia do amor, a barraca do beijo, a pescaria, o correio elegante e muitas outras. E para não deixar essa tradição morrer, o Colégio Saboia de Medeiros realiza a tradicional festa junina aberta ao público local e da região, no dia 17 de junho, a partir das 11 horas, na Rua Américo Brasiliense, 1297, na Chácara Santo Antônio, São Paulo. Participe você também e traga sua família, seus amigos e façam parte dessa comemoração. Agora começamos com uma entrevista com a psicóloga Maria Leis Campos. Ela fala sobre o comportamento das emoções e como devemos educar as nossas crianças para uma sociedade ainda melhor. Como as emoções negativas causam bloqueios no ser humano? Eu acho que é bom a gente começar com um exemplo. Imagina que você tem um chefe, e o seu chefe, numa avaliação dessas, periódica do trabalho, te dá um feedback negativo. Esse feedback negativo, ele te deixa triste, pode te deixar preocupado, pode também te deixar até te sentindo assim um pouco injustiçado. Todas essas emoções, elas vão afetar ao longo do seu dia. A tomada de decisão, vai afetar como que você vai se engajar nas suas atividades, no trabalho, fora do trabalho, atividade de prazer. Então, essas emoções, se elas não trabalhadas, elas vão afetar totalmente tudo que você fizer. Nesse sentido, como o cérebro ele reage com esses padrões emocionais negativos? Bom, o cérebro, ele, vamos explicar aqui para as pessoas de casa, de uma forma mais simples, ele é programado para sentir todas as emoções. Então a gente tem tanto uma... Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Eco Bagagens. Hoje estamos falando sobre educação e sustentabilidade. Nossa primeira matéria é uma entrevista com a psicóloga Maria Leis falando sobre o comportamento das emoções e como educá-las também para termos indivíduos melhores na sociedade. Pode ter consciência dessas emoções. Entendi. Do ponto de vista emocional, dentro do seu trabalho, como pode ser trabalhado esse conjunto de circunstâncias para quebrar esses padrões e permitir que a pessoa entre no estado de equilíbrio e resolva toda essa sequência negativa? Bom, é importante a gente trabalhar numa terapia esses padrões, porque todos nós temos padrões mentais. A gente tem padrão mental para pensamentos, padrões mentais para emoções, padrões mentais para comportamentos, padrões mentais para regras que nós estabelecemos para nós mesmos, regras que a gente precisa se adaptar na sociedade. E esses padrões, por vezes, eles não são percebidos, eles são como ocorrem de forma automática, como se a gente estivesse no piloto automático. E aí, nesse momento, por exemplo, se o padrão ele está me causando desconforto, ele não está tão adaptativo, isso vai me causar sofrimento. E é um momento, por exemplo, eu preciso compreender esses padrões, ter mais autonomia deles, para eu ter mais qualidade de vida, mais resiliência de situações. Na maioria das vezes, as pessoas não têm consciência desses padrões e realmente do principal bloqueio que as afeta. Exatamente. E aí, quando você, por exemplo, vai em um processo de terapia, em terapia cognitivo comportamental, que é a minha abordagem, a gente tende a mostrar para o cliente esses tipos de padrões mentais. E aí, o que ele vai perceber? Os padrões de comportamento que ele tem reforçam a forma que ele pensa. E isso, se ele não romper com esses padrões de comportamento que afetam a forma como ele pensa e sente as emoções, ele começa a ser escravo desses pensamentos, dessas emoções. Então, a ideia é que na terapia ele tome consciência disso e seja mais autônomo, mais responsável pelo sucesso da vida dele. Uma coisa interessante, nós sabemos que
claramente existe uma busca de espaço na sociedade, entre homens e mulheres. Os padrões emocionais, eles são os mesmos no cérebro feminino e no cérebro masculino? Ou existe alguma diferença ou maneiras distintas de trabalhar para desbloquear os padrões negativos? Bom, a percepção dos padrões, das emoções, elas vão ser diferentes, não só pelas diferenças de sexo, de gênero, né, entre numa sociedade, mas também questões culturais. Por exemplo, você ser do Nordeste tem uma influência, né, no Brasil de uma cultura totalmente diferente daqui do Sudeste, daqui de São Paulo. E aí isso vai determinar você, por exemplo, as suas experiências de vida, elas vão ser diferentes das minhas, porque a gente viveu em ambientes diferentes, então tudo isso vai influenciar, e também tem os aspectos genéticos, que a gente traz isso na aprendizagem, né, nos nossos genes, são herdados, nos nossos ancestrais. Então, tudo isso vai influenciar. Como que a gente vai lidar com essas diferenças vai depender muito do ambiente, dos reforçadores. Às vezes, por exemplo, o trabalho propicia que a gente tenha um padrão, por exemplo, o padrão do perfeccionismo, que é muito comum, né, em profissões, por exemplo, de alto rendimento. E aí as pessoas, elas vivem nesses padrões, né, de perfeccionismo, que forçam elas, por exemplo, a ser cada vez melhores. Isso é ótimo, mas por um ponto, por outro, que elas sofrem. Por exemplo, tendo mais consciência disso, elas começam a se adaptar a esse padrão de perfeccionismo para que eles não sofram tanto e possam usufruir dessa característica que elas têm. Em Portugal, a Ecomadres desenvolve um trabalho para pais e mães, também em parceria com o Brasil, objetivando uma educação sustentável. Vamos entender melhor o que é esse trabalho da Ecomadres. Olá, meu nome é Janaína Fiorentino, eu sou cofundadora da Ecomadres, junto com a Elisete Faza, que está em Portugal. Olá, meu nome é Elisete Faza, eu sou cofundadora da Ecomadres, uma plataforma para ajudar as mães a terem uma vida mais sustentável e minimalista. E hoje eu estou aqui no Jardim da Estrela, aqui em Lisboa, para falar de um assunto que é super importante: sustentabilidade e educação. Quando conectamos a sustentabilidade na educação, abrimos a oportunidade para enriquecer o universo daquele que está no processo dialético de ensino e aprendizagem. Para falar de um modo mais amplo, isso acontece mesmo antes da escolarização. A sustentabilidade, muito além das questões teóricas, escolares e discursivas, ela pode fazer parte do cotidiano das famílias. As crianças com a capacidade inata de curiosidade e de investigação se vinculam rapidamente com a natureza. Quando elas estão expostas no brincar livre, seja na praça, no campo ou na praia, elas têm a oportunidade de colocar os pezinhos na areia ou sentir a água corrente gelada ou o sabor da água do mar. E isso modifica e cria afetos na criança, cria vínculo. Então, o significado de ser e estar no mundo se amplia. Nas práticas do cotidiano, a criança aprende a escovar os dentes, a tomar banho e também a separar o lixo doméstico, ou, por exemplo, mexer na composteira. E é uma vivência como essa que possibilita ela entender alguns aspectos, por exemplo, do ciclo de vida das coisas, né? A gente pode explorar diversos aspectos aqui, como, por exemplo, o volume de água que a gente está usando para escovar os nossos dentes, o volume de lixo, o que tem no lixo, para onde aquela água e aquele lixo vai depois que sai das nossas casas. Então, esses tópicos podem ser explorados por nós, junto com os nossos filhos ou as crianças que nós estamos ajudando. Ter plantas e uma horta em casa também é uma ótima forma de aproximar as crianças de vários assuntos relacionados à sustentabilidade. A gente pode falar do ciclo da água, do ciclo da vida, pode falar de como, né, as plantas se desenvolvem. Então tem uma diversidade de assuntos que a gente pode abordar tendo um pequeno vaso de planta em casa. Então esses tópicos podem ser explorados por nós, junto com os nossos filhos ou as crianças que nós estamos ajudando. Ter plantas e uma horta em casa também é uma ótima forma de aproximar as crianças de vários assuntos relacionados à sustentabilidade. A gente pode falar do ciclo da água, do ciclo da vida, pode falar de como, né, as plantas se desenvolvem. Então tem uma diversidade de assuntos que a gente pode abordar tendo um pequeno vaso de planta em casa. Então esses são exemplos simples para a gente abordar dentro do nosso cotidiano familiar, e é claro que existe os temas que são abordados dentro das escolas, que aí tem um conteúdo pedagógico, tem toda uma estrutura, né, atrás desses conceitos. Dentro da criança não existe uma chave do tipo hora de aprender,
hora de parar de aprender. Ela está aprendendo o tempo todo, nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, mesmo que ela tenha as aulas online, as aulas presenciais, durante todo o tempo que ela não está na escola, ela também está aprendendo. E ela está aprendendo conosco. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar aí, em algum momento a criança fez um gesto ou falou uma frase com a mesma entonação dos pais ou do cuidador que está ali acompanhando ela. As crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? E eu tenho um caso muito emblemático, assim, que eu me lembro que eu estava caminhando pela rua e eu vi a mãe e o filho saindo de um prédio público, os dois estavam com uns copinhos descartáveis de água. A mãe terminou de beber água e atirou o copo. E a criança observou toda aquela trajetória, né, do copo e imediatamente repetiu o mesmo movimento. Então, eu acho que o ponto importante para a gente, né, pensar, se a gente quer, né, que os nossos filhos tenham uma outra visão de mundo relacionada à sustentabilidade, parte dessa visão tem que partir das mudanças e do nosso comportamento. E se você precisar de ajuda nesse processo, né, de incorporar essas práticas no seu cotidiano, eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho, o trabalho da Ecomadres, que trabalha justamente com isso, em trazer práticas de sustentabilidade para o cotidiano familiar. Supercérebro, uma franquia de educação que visa o melhor desenvolvimento cognitivo e mental das pessoas. Ana Carolina Vanderlei nos conta um pouco sobre esse projeto. Eu estou aqui hoje para falar da metodologia Supercérebro, o famoso cabeção. Tá, essa é a minha caixinha do meu sorobã, meu porta-sorobã. Já estou dando spoiler. Mas o Supercérebro é uma metodologia desenvolvida para o ser humano como um todo, tá? De forma orgânica. O que isso quer dizer? Que não vem a tecnologia. Apesar da gente dar aula de Supercérebro online também, o Supercérebro, ele nasceu de cunho pedagógico e de cunho orgânico, voltado para o desenvolvimento social, tá? Cognitivo e, consequentemente, socioemocional. Como que funciona o Supercérebro? São duas ferramentas básicas, tá? Uma delas é o Soroban, tá aqui o meu Soroban, ó, grau 10, tá em grau 9, na verdade, que eu graduei no 10, estou no 9. E ele vai graduando do 10 para baixo, então 10, 9, 8, 7, 6, 5, até chegar no grau 1, e aí você passa para o Dan 1, Dan 2, Dan 3, e são níveis bem avançados de Soroban, são contas bem complexas, que é possível fazer nesse ábaco milenar, tá? Que teve origem aí nos confins do Oriente, tá? Tem histórico dele na China, e principalmente o desenvolvimento pedagógico dele no Japão. Você encontra o Soroban nas escolas japonesas desde pequenininho. Você pode conversar com um imigrante japonês que com certeza ele vai conhecer o Soroban. Tá? É tanto que a gente sabe que os filhos dos bambambãs do Vale do Silício, né, não deixam seus filhos ficar muito tempo em rede social. Né? E isso acontece também nas escolas do Japão. Você não vê nas escolas do Japão tecnologias, tablets e etc e tal, tá? Porque isso a sociedade já tem em excesso. Então, as escolas japonesas primam pelo desenvolvimento orgânico, tá? E é isso que a metodologia Supercérebro vem trazer pra gente, tá? Baseada nas múltiplas inteligências de Howard Gardner, tá? O Supercérebro, ele vai desenvolver cognitivamente, né? Tanto a criança, né, a partir dos 2 anos de idade até os 102, eu falo, né, porque não tem limite. O Soroban, o desenvolvimento do Soroban em jogos, método Supercérebro é para todas as idades, todas as condições, qualquer deficiência, inclusive, tá bom? Então, como que funciona? 50 minutos de Soroban e 50 minutos de jogos de tabuleiro. Não é qualquer jogo, tá? São jogos premiados mundialmente, são jogos estudados para a sala de aula. Não é como o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, Pega Vareta, etc e tal. Então, são jogos premiados. Muitos deles colaborativos, então os alunos precisam se unir para montar uma estratégia para ter o sucesso. Não são jogos que dependem do fator sorte, tá? E a metodologia,
ela serve muito bem para desenvolvimento de equipes também, tá? Estamos fortemente na educação básica, fortemente nos grupos seniors e também muito indicado para equipes, tá? Desenvolvimento socioemocional dentro da empresa. Qual que é a lógica? A lógica é, primeiro o Soroban, que é um desenvolvimento individual, cada aluno vai se desenvolver no seu ritmo, tá? De forma individualizada, mesmo que em grupo, mas individualizada. E aí nesse momento a gente está afiando o nosso cérebro, é como se fosse a gente estivesse passando uma lâmina aí para afiar, tá? Essa ferramenta, tá afiando ali o nosso cérebro, cognição, memória, concentração, raciocínio lógico. E aí depois disso a gente vai com esse cérebro afiado jogar, né? Então a gente vai lidar com as frustrações, com a montagem de estratégia e a sociabilidade que os jogos de tabuleiro, preferencialmente os jogos físicos, tá, se possível, mas temos online também, mas preferencialmente os jogos físicos, a sociabilidade que o jogo representa. E ele une diferentes idades, então você pode ter netos e avós e pais, pode ter 3, 4 gerações na mesma sala de aula. Isso é possível. E todos se desenvolvem no seu tempo no Soroban e em conjunto nos jogos de tabuleiro. E aí? O que você achou? Eu acho fantástico, eu sou apaixonada pelo método. Vejo a diferença nos meus filhos, vejo a diferença em mim, praticando o Soroban com jogos. E além disso, o Supercérebro também tem material didático para socioemocional, material didático para funções executivas dentro das escolas, mas o nosso carro-chefe é o Soroban e os jogos. E recomendo a quem quiser saber mais, entrar no site do Supercérebro, procurar a unidade mais próxima, perguntar na escola dos seus filhos se tem Supercérebro, né? A gente está entrando em várias escolas, então cada vez mais a gente vai com esse método maravilhoso de transformação humana, entrando nas escolas e desenvolvendo o nosso potencial de inteligência, cognitivo e socioemocional, e de forma orgânica, né? Promovendo um detox digital que é tão importante no desenvolvimento hoje das nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Você conhece o conceito de criança quântica? A terapeuta Daniele Rolim nos fala um pouco sobre esse projeto e mostra como esse trabalho contribui para uma educação mais sustentável. Eu recebo muitas mensagens de mães preocupadas com o futuro dos seus filhos. A educação está passando pelo desafio de se reinventar, de olhar para a inovação através da tecnologia e para além dela. Nesse momento, onde as trocas virtuais muitas vezes são a única maneira de serem concretizadas, surge uma questão fundamental. Como favorecer o mergulho interno, tão necessário para o desenvolvimento da inteligência emocional? Como garantir o futuro de nossos pequenos mestres? Pensamento crítico, criatividade, autogestão, resolução de problemas complexos são algumas das habilidades do agora, segundo o Fórum Econômico Mundial. Estas não são habilidades técnicas, são todas habilidades humanas. Por isso, Criança Quântica traz as vivências terapêuticas para o ambiente escolar e familiar, que hoje, mais do que nunca, se confundem devido ao ensino remoto. Oportunizar o mergulho interior para todos, família, educadores, gestores, crianças. Assim, a interconectividade de todas as coisas passa a ser vivenciada. Eu cuido do meu interno e, por consequência, cuido do meu externo. Isso é ecologia. Eu cuido do meu interno e, por consequência, cuido dos resultados. Bom aproveitamento escolar, por exemplo. E por aí vai. E nesta proposta, podemos integrar diversas ferramentas de autoconhecimento. Mindfulness, ou seja, atenção plena no agora. Os conhecimentos aplicados da neurociência para melhor entender o cérebro. Jogos para ampliar a capacidade de nomear sentimentos e necessidades.
diminuindo assim, de forma palpável, os conflitos. Os formatos são diversos. Atendimentos individuais, oficinas, mentorias. Assim, nós vamos abrindo espaços de diálogo, onde as reais necessidades são atendidas. O seu filho provavelmente trabalhará em um emprego que ainda não existe. Será avaliado pela capacidade de trabalhar em grupo, dar respostas criativas aos desafios. Em pouco tempo, isso valerá mais do que qualquer pós-graduação ou MBA. E só dá para desenvolver isto sendo humano, através do brincar livre, do contato com a natureza, com os outros, silenciando para conhecer os movimentos internos que criam o mundo externo. O que chamamos de realidade tem muito mais a ver com perspectiva e interpretação do que com realidade de fato. Para oportunizar melhores chances, é preciso oportunizar melhores perspectivas. Seu filho já é. Em outras palavras, ele não precisa se tornar algo, ele só precisa ter a chance e a oportunidade de expressar seus dons e talentos no mundo. E a escola, a família, são os mediadores desse processo de expressão do ser. Mas nós, adultos, fomos mais ensinados a ser formatadores do que mediadores. Nesse contexto, o cuidador também precisa de cuidados. O cuidador precisa ser cuidado. E ele precisa também da oportunidade da ampliação de percepção, ver mais possibilidades. E isso é feito através de momentos de mergulhos internos. O Criança Quântica tem a alegria de proporcionar isso àqueles que ousam expressar a sua essência no mundo. Como sabemos, os animais trazem uma série de benefícios e de bem-estar ao ser humano. Assim nasceu a ecoterapia, uma terapia que utiliza os cavalos como a principal ferramenta de tratamento. Vamos acompanhar agora a psicóloga e terapeuta Alessandra Silva, que nos explica um pouco mais desse trabalho. Olá, eu sou a Alessandra, sou psicóloga e ecoterapeuta, formada pela ENDE Brasil, Associação Nacional de Ecoterapia. E é com muita alegria que eu estou aqui com vocês na Ecobagagens para contar um pouquinho sobre o meu trabalho com a saúde mental, que traz o cavalo como grande parceiro. Tudo iniciou com o meu próprio mergulho no autoconhecimento e desenvolvimento humano, como profissional da saúde, onde percebi essa contribuição do cavalo no espelhamento das nossas questões. O quanto o cavalo ele nos mostra através do contato com ele, através da lida, né, da conexão, na escovação, a limpeza do casco, né? O cavalo ele nos auxilia na nossa reconexão, ele nos traz de volta para a gente. E a partir daí eu fui buscando alguns estudos que fizeram toda a diferença e eu só tenho a agradecer. Estudei a ecoterapia na ENDE Brasil, busquei os estudos sobre a relação homem e cavalo na conexão equestre com o professor Keter, o preparo do cavalo para a ecoterapia com o professor Felipe e os estudos de constelações sistêmicas com os cavalos através da professora Silvia Rossi, do Instituto Silvia Rossi. Conheci também a Andrea Kober, que trabalha a ecoterapia transformativa. A partir daí, fui estudando, aprofundando também dentro do meu autoconhecimento e de várias pessoas que eu fui atendendo ao longo desse caminho. E a partir daí eu criei um método que trabalha, que hoje eu chamo de psicologia sistêmica, com o cavalo e a natureza.
o movimento ocorre da seguinte maneira, né? Nós temos um trabalho de meditação e reconexão. O objetivo desse método é trazer a pessoa, os grupos, as famílias de volta à sua reconexão, né? A sua própria essência. A partir do momento que estamos conectados novamente conosco e conectados com a nossa essência, nós temos a saúde integral, né? Corpo, mente e alma. Então, tudo inicia com o processo de respiração, depois um movimento de conexão com os cavalos, né? Onde existe ali uma movimentação não verbal, uma comunicação não verbal, mas cada um que tem o contato do cavalo e veio ali com o objetivo para o autoconhecimento, sente, né? Percebe essa comunicação. É incrível, é especial. E junto disso, fazemos também o movimento dentro da natureza, né? Tudo está associado com o movimento. Então, a caminhada na trilha, a conexão com as árvores, depois a movimentação na horta, a conexão com a terra, o plantar, o colher, depois a preparação do alimento coletivo. Esse trabalho ele também é feito individualmente, mas ele também tem uma proposta muito forte no coletivo. Porque dentro de toda essa movimentação, de todas essas experiências, fica muito nítido o quanto o trabalho coletivo, a reconexão do humano com outras pessoas, o quanto isso contribui de forma afetiva na nossa saúde como um todo. Então é a integração, a cooperação, a partilha, né? Essa cooperação mútua, ela vai gerando uma transformação muito incrível. Cada um com a sua experiência vai auxiliando na experiência das outras pessoas. Além disso, algo especial dentro desse trabalho é perceber o quanto que se desenvolve o ser humano e o animal. E é isso, é com muita alegria que eu trago para vocês um pouquinho desse trabalho. Venham conhecer, estou à disposição. Quero agradecer aqui a Eco Bagagens e ao Luciano Pereira, que de forma muito gentil me chamou aqui para apresentar um pouquinho desse trabalho, que é a saúde mental em conexão com o cavalo e com a natureza. Gratidão e até breve. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Acompanhe-nos em nossas redes sociais e nos vemos nos próximos episódios. Até lá.